Foi. Finalmente chegamos na parte prática. A aula 1 vai ser dividida nesses 3 vídeos, esse é o terceiro, e eu vou dar toda a teoria prática, todos os exercícios que são correspondentes a essa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Zambelli e esse é o curso de Desenvolvimento Mediúnico e Paranormal. Vai ter o link aqui embaixo das aulas iniciais e também da aula básica, caso vocês não tenham visto, explicando o que é e como funciona esse curso. Bom, mas antes de passarmos direto ali para a tela do computador e irmos vendo as partes do que nós vamos ver e fazer das partes práticas, já não vamos esquecendo de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não vai ser só o curso aqui, tá? Eu vou trazer outros vídeos de curiosidade, parte de mecânica quântica e outras coisas de interesse na área de espiritualidade e ciências também. Bom, vamos então para a questão da parte prática. Nós vamos ver hoje sobre a respiração pranayama, a técnica de como se aplicar o autopasse, também vou falar de passes aplicados a terceiros, e depois nós vamos fazer um exercício que é muito importante fazer em casa, que é como aprender a sentir as mãos. Então vou ali para a tela do computador, vamos começar com a respiração pranayama. Por que eu vou começar com ela? Porque ela é ideal para qualquer tipo de relaxamento. É claro que no autopasse vocês vão ver que nem sempre vocês vão poder parar, mas essa respiração ela serve antes também de qualquer trabalho espiritual, mas ela serve em qualquer momento do dia de vocês, quando vocês estão tensos, nervosos ou está acontecendo alguma coisa, vocês podem simplesmente dar uma relaxada e fazer essa respiração. Ela é excelente para isso. Então vamos lá. Caso vocês não conheçam já, porque esse tipo de respiração e relaxamento ele é muito conhecido já e muita gente pratica. Bom, vamos em frente aqui. Então, essa respiração ela deve ser utilizada para aumentar o poder da concentração e como um recurso para conseguir o relaxamento. Então, além disso, através dela, nós podemos melhorar e manter nosso corpo energético. Nós podemos até fazer um mini trabalhinho de cura aqui, de projeção do que a gente quer. Vocês vão ver durante a técnica dela, certo? Então, a respiração pranayama é realizada em 4 tempos. A gente procura fazer isso em 4 segundos. Vocês não vão precisar ficar contando, mas vocês vão ter que notar isso. Então, o primeiro é quando inspira, e aí você vai segurar o ar mais ou menos no mesmo tempo que inspirou, e depois você vai soltar esse ar lentamente. Aqui a gente fala 4 segundos, mas se for 3, se for 5, não tem problema. Vocês vão fazer esse trajeto todo. Então, vocês vão inspirar, segurar o ar nesse mesmo período de tempo, soltar o ar nesse mesmo período de tempo, e vocês vão segurar sem respirar o mesmo período de tempo. Então, com o pulmão vazio, mais 4 segundos. E o momento mágico dessa respiração se dá quando a gente segura a respiração com o pulmão cheio. Ao fazer o exercício, a gente vai mentalizando as frases. E está aqui. Então, quando vocês inspiram com o pulmão cheio, a gente se fortalece, que é o Ram. Vocês podem mentalizar Ram ou a frase, eu sou a ressurreição e a vida. E aí, vocês vão esvaziar e com o pulmão vazio, vocês vão fazer a materialização do que queremos para o mundo externo, que seria o mantra. Eu posso simplesmente fazer o mantra Sat ou ativando meus chakras e plexos, que é uma questão de melhoramento da nossa condição energética. Vamos esclarecer isso aqui. Respiro, aí eu seguro tudo direitinho aqui, o pulmão cheio, e vou mentalizar ou Ram, ou eu sou a ressurreição e a vida. No mesmo tempo eu solto, e com ele vazio eu mentalizo o Sat, ativando meus chakras e plexos, certo? Deixa eu voltar aqui. Porém, a gente pode fazer uma outra coisa ainda. Quando vocês respiram e quando vocês estão segurando, vocês podem mentalizar, não o problema que vocês têm, mas vocês podem mentalizar, vamos dizer assim, vou pegar um problema físico, eu estou com dor na perna. Vocês mentalizam vocês com a perna curada e vocês soltam o ar e soltam a perna curada para o controle energético de vocês. Eu falei que isso pode ser uma mini cura, não é algo tão forte, não é tão dirigido, mas funciona. No físico não é tão legal de fazer, tem outros exercícios muito melhores, trabalhos de cura muito melhores para o físico, mas principalmente no emocional. Se vocês estão com problema, vocês mentalizam vocês sem o problema, vocês mentalizam vocês sendo a solução do problema. Na verdade está errado isso que eu estou falando, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa nervosa. Vocês vão se mentalizar calmos. Vocês não vão pensar no nervoso, vocês vão se mentalizar calmos. E vocês vão botar para fora vocês calmos. Vocês expõem no campo energético de vocês o que vocês querem ser, ou o que vocês gostariam de estar prontos, sem pensar no problema. Quando a gente pensa no problema, o problema é mais forte que a solução. Então a gente não pensa no problema.
sei se ficou claro isso. Se não ficou, comentem ali direitinho, que isso com o tempo do curso vocês vão entender melhor. Se a gente pensar no problema sendo solucionado, o problema é mais forte que a solução sempre. Vocês têm que pensar na vida que vocês querem ter sem esquecer do problema. O problema já desapareceu. O problema sempre vai estar na frente. Quando vocês põem para fora, vocês vão estar botando o problema. Isso é uma técnicazinha um pouco diferente do que muitas pessoas falam aí, mas é assim que funciona. Vocês vão ver muitos grupos falando disso também. O autopasse. Se vocês têm tempo, é muito bom fazer essa respiração antes para relaxar, para ficar calmo, mas para poder fazer esse segundo exercício que seria o autopasse e até o sentir as mãos. A gente sempre começa por um exercício de relaxamento. Então a respiração pranayama é muito boa para isso. Então, o autopasse é um processo pelo qual o indivíduo remove com as suas mãos e energias contrárias do ser tudo aquilo que está atrapalhando a gente. Então, é como se fosse um passe de limpeza, na verdade, que é o que vocês vão fazer. Então, ele é muito conhecido para isso. Então, vamos falar como que é a teoria geral de fazer ele. Depois eu vou dar as dicas direitinho do que a gente faz e como que faz. Tá? Então, alguns tipos de energia, algum tipo de energia ou energias, pode ser um tipo só ou várias, normalmente são muitas, elas podem ser alteradas ou movimentadas pela mão da gente. A nossa mão, ela pode irradiar ou absorver energias, tá? E ela é muito boa para isso. Então, a concentração do pensamento, a imaginação dirigida, ela se faz, a gente se sente fazendo quando a gente está ali concentrando nas mãos e se sentindo que está fazendo, qualificam para mais ou para menos essa condição das mãos. Isso é, a nossa mão ela vai limpar mais ou menos dependendo da nossa vontade, da nossa crença, do que a gente está realmente acreditando que está fazendo, porque elas respondem ao nosso comando, certo? Então elas são fenômenos comuns registrados na história, mas não perfeitamente documentados e investigados. Aí tem o livro Mãos de Luz, é um dos melhores livros que existe sobre um estudo perfeito sobre as técnicas de como trabalhar com as mãos. Serve de observação para quem já conhece ou tem. É um livro bem técnico, às vezes é um livro chato de ler, porque não é uma história, mas ele fala muito sobre diversas técnicas, sobre a natureza da mão, sobre os chakras que tem, sobre as questões energéticas. É um livro muito bom para se ter. Sempre se acreditou que essas propriedades eram dons inatos. Isso foi muito conclusões ocidentais, porque os orientais eles sempre entenderam isso como técnica e desenvolvimento. Mas as observações que nós temos nos levam a concluir que elas podem ser desenvolvidas por qualquer indivíduo, existindo predisposições e potenciais diferenciados de pessoa para pessoa. Então, qualquer um pode desenvolver essa técnica, qualquer um pode fazer isso. As energias, então, elas podem ser removidas, alteradas e direcionadas pelas mãos, caracterizando seu efeito em limpeza ou remoção de energias contrárias ao ser. Elas também podem ser de radiação, ou transição de energias harmonizadoras ou de recomposição, e poder curativo ou cicatrizantes, que seriam os famosos passes de cura, passe de radiação e passe de limpeza. Por enquanto, nós vamos focar no passe de limpeza, que seria o que a gente chama de autopasse. Então, deixa eu ver se eu não vou chegar na técnica ainda. Tem algumas coisas importantes para falar antes, né? Então, os nossos corpos, eles não são uma realidade fechada, para vocês entenderem, tá? Eles aparentam ser assim, mas na verdade estamos constantemente absorvendo energias livres da atmosfera e dos ambientes, das naturezas, das pessoas. Não só energias que estavam ali, mas energias que podem estar sendo projetadas para a gente, por pensamento. Uma pessoa que pensa na gente. A pessoa pensa na gente, a gente pensa nela, ela está ligando, tu pensou nela, ela ligou. Na verdade, quando uma pensou na outra, tem essa transmissão de energia, a gente capta isso. Essas coisas parecem coincidências, né? Mas não são. Então, mas por que a gente percebeu? Porque o nosso corpo absorveu isso. E como que ele absorveu? Da mesma maneira que ele absorve essas coisas que nos interessam, ele absorve coisas que podem nos prejudicar também, nos fazer tirar nossa energia, etc. Então, seguindo aqui, pelos estados emocionais das pessoas com quais estamos conectados, ou que se concentram de alguma forma em nós, assim como atraímos, conforme a disposição emocional, nervosa e sensorial. A gente, conforme o nosso estado também, a gente pode absorver mais ou menos isso. Tá? Então, as energias não penetram diretamente nos corpos, elas gravitam como pequenos glóbulos de energia em torno do nosso corpo. Tanto é que quem enxerga a áurea percebe se ela está mais escura, mais clara,
na verdade, tem energias ao redor da gente também o tempo inteiro. E concentrando-se mais em algumas regiões do que outras. Essas energias acabam sendo atraídas por algum centro nosso. Ou conforme o ponto de atuação, energias emocionais elas vão estar mais próximas dos centros emocionais. Elas acabam tentando entrar por essas falhas que nós temos por diversas coisas. Então, o próprio corpo tem uma ação de rejeição, que é uma defesa natural. Mas condições de cansaço, estresse, insensibilidade ou desconhecimento fazem com que somente nos apercebemos do efeito quando elas já estão interiorizadas e somatizadas. A gente só percebe quando a coisa já fica feia, quando ela já está dentro da gente. Então o autopasse age nessas energias que se concentram por atração ou projeção, ou que estão sendo rejeitadas pelo próprio ser, mas que não foram removidas, elas vão acabar com o tempo entrando. Então, o autopasse serve para remover. Então, vamos falar da técnica de como fazer o autopasse em si, tá? Então, sempre que você estiver saindo de um ambiente ou entrando, sem que seja notado, vocês não vão fazer isso na frente de todo mundo, tá? A gente procura um lugar discreto e a gente vai executar movimentos. Eu vou falar da parte técnica física, tá? Eles são sempre de cima para baixo. Eu até vou aumentar minha câmera aqui para vocês verem melhor aqui. Deixa eu ver se ela veio aqui. Veio. Vocês vão fazer esses movimentos sempre de cima para baixo, no sentido de arrancar tudo, retirar tudo de vocês, certo? Vocês vão estar realmente limpando, arrancando. E ninguém faz limpeza fraquinho, né? Vamos ser honestos. Se vocês pegarem um pano para limpar o chão, vocês não vão passar assim, devagarzinho, com suavidade. Não. A limpeza ela é forte. Vocês não precisam encostar no próprio corpo, vocês não precisam se arranhar. Vocês até podem, tá? Tem gente que prefere. A tendência é que a gente tenha aquela sensação que a gente acredita que raspando a gente está tirando mais. Mas na verdade não se precisa tocar não, vocês podem passar. Mas são movimentos rápidos e fortes, vocês têm que pensar que estão arrancando, retirando tudo que está em vocês. Tá? E sempre de cima para baixo, procurando em toda a superfície que puder tocar com as mãos ou dedos. Como eu falei, não precisa tocar. Mas se vocês se sentirem melhor, toquem. Mas não vão se machucar, não vão se arranhar, não vão se descabelar. Então vocês vão respirar com intensidade e mantenha a ideia de que está retirando, removendo, concentrando-se nas mãos toda a energia estranha que flutue sobre o corpo de vocês, sentindo ou não essas presenças. Não importa se vocês estão sentindo ou não, vocês vão retirar. Use alguma oração ou algum comando mental que pode ser criado por você mesmo, tá? E alterado conforme a situação exigir. Tem aqui uma oraçãozinha que ela é mais ou menos padrão, que serve bem no início, mas vocês podem alterar e pensar ela conforme a necessidade de vocês. Uma coisa importante aqui, que vocês podem sentir quando estão fazendo isso, que a mão fica pesada. Tem gente que começa a sentir dor na mão. Daí vocês podem interromper ali e fazer a limpeza da mão também, usando a outra ou uma mão na outra. E depois eu vou explicar aonde vocês vão mandar essa energia, mas vocês já vão mandando e aí vocês continuam. Não vão fazer se a dor, quando tiver muita dor na mão e começar a ficar assim, interrompem e limpem as mãos para continuar. É que nem vocês estarem limpando o chão. Se o pano fica muito sujo, vocês têm que pegar, botar no balde, espremer, limpar e continuar. Vocês não podem usar todo o chão com o mesmo pano, que um pouco o pano está sujando o chão. Então vocês vão fazer da mesma forma. Então essa oração aqui, vocês podem até ter ela, tá? E mentalizar com o tempo, mas ela é bem simples, ó. Vocês podem estar, enquanto fazem isso, e mentalizando. Em nome do meu real ser, estou removendo tudo que seja contrário à minha evolução e bem-estar, que possa ter sido atraído, projetado ou assimilado pelos meus corpos. E eu estou cortando, libertando, 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 cortando e libertando toda ligação com qualquer energia contrária às minhas necessidades e natureza. É uma oração bem simples, ela pode ser trocada por qualquer coisa. Antes de começar, vocês podem rezar um Pai Nosso, a oração que vocês quiserem, sempre pensando em conexão com forças superiores, é claro, com guias, com mestres, com Deus. Então, vocês não fazem isso desconectados nunca, tá? Depois eu vou falar uma coisa muito importante na hora de fazer. Esse cortando e libertando, teoricamente, é 9 vezes, mas depois, com o tempo, essa oração vocês mudam do jeito que quiser. E ela serve também para manter a concentração e para ganhar mais o tempo. E depois,
vocês podem ir repetindo ela. Se isso ajuda a concentração de vocês, vocês vão repetindo. Vai chegar um tempo que vocês não vão precisar da oração, porque vocês já vão estar concentrados no que estão fazendo. Certo? As orações, elas são um foco de concentração e direção do que vocês estão fazendo. Se vocês conseguem fazer sem, não precisa mais da oração em si, porque a conexão já é feita naturalmente. Aí vocês têm que estar sempre mentalizando, principalmente quando limpam as mãos e tiram as energias, que vocês vão projetar para o solo onde houver plantas, pois essas aí elas assimilam as energias e as reciclam. Ah, mas eu fui no banheiro, me dá um autopasse, não tem planta, não tem solo, tem o chão. É simples. Vocês vão mentalizar que todas essas energias que são contrárias a vocês, elas sejam encaminhadas para a natureza ou para um local onde as entidades vão transmutá-las, porque todas essas energias elas servem para alguma coisa, para que elas possam ser transmutadas e usarem em benéfico do mundo espiritual. Ponto, é uma coisa bem simples. Existem várias técnicas de fazer isso, mas essa é uma maneira bem simples de fazer. Então, sempre vocês vão estar, nunca deixem essa energia ali, vocês estão sempre pedindo para que ela seja encaminhada para a natureza ou para algum lugar que possa transformá-la para que elas possam ser usadas em benefício do mundo espiritual. Entenderam essa parte da técnica? Isso é bem simples. E antes de entrarmos no objetivo dessa prática, eu preciso falar uma coisa. Toda e qualquer prática espiritual, toda e qualquer prática da vida de vocês, ela tem que ter um início, meio e fim. Se vocês forem montar um negócio, vai ter que ter um início. Vocês têm que ter um planejamento e uma direção do que vocês querem fazer. Ela tem um meio, que é a execução, e ela tem um final, que é a concretização desse negócio. Ele tem que ser fechado. Ele não pode ficar em aberto, parado. Não, ele tem que realizar aquele negócio. Se for uma venda, eu tenho que mentalizar, ó, entrou uma cliente, o meu foco é vender, eu sou um corretor de imóveis, é vender o melhor imóvel para ela, se tiver na condição dela. Eu analiso, está na condição, serve para ela, o meio é fazer o negócio, mostrar para ela os benefícios, as qualidades, fecha o negócio. E eu preciso concretizar. O que é o concretizar? É assinar o contrato, ela fazer o pagamento e transferir o imóvel para ela. Encerrou esse negócio. Pode ter outro com ela? Pode ter. Mas tudo tem que ter um início, meio e fim. E no mundo mágico, nos pensamentos, nas coisas, é igual. Então, o início vocês fazem aquela oração, pode ser o Pai Nosso, pode ser simplesmente pedir, Deus, eu quero fazer um autopasso de limpeza no meu corpo, eu peço a presença sua de Deus, das minhas entidades, dos meus mestres, dos meus guias, o que vocês quiserem, para auxiliar a quê? A que eu possa limpar corretamente todas as energias que são contrárias a mim, que é a técnica. Aí vai ter a segunda parte, que é a execução. Vocês vão executar isso que eu falei, de cima para baixo, vão se limpar, vão retirar essas energias todas. Ponto. Terminou? O encerramento. O encerramento eu agradeço. Lembrem que faz parte da execução encaminhar as energias para a natureza. O encerramento, eu agradeço a todos os meus mestres, guias, a Deus que me orientou, que me auxiliou, que possa ter cumprido totalmente, que eu possa ter retirado todas as energias, que as energias nenhuma tenha ficado aqui no ambiente e todas estejam sendo encaminhadas e transmutadas para o local de necessidade de origem. Então, essas três etapas precisam ter, início, meio e fim. Seja qualquer técnica que eu passar aqui, até na respiração pranayana, o certo é vocês pararem e pensar, eu peço que Deus me ajude, ou as minhas entidades, que eu possa ser auxiliada, para quê? Para que eu possa fazer essa energia, relaxar, melhorar minha condição vibracional, ou o que vocês forem usar para ela, que pode ser aquelas técnicas de transformação. Façam a técnica, e, no final, agradeço e que tudo isso que eu pedi possa ser realizado desde que seja do meu merecimento, é claro. Isso é outra coisa que tem que pedir sempre. Que a vontade de Deus sempre prevaleça sobre a nossa. Porque nem sempre a gente sabe o que a gente precisa de verdade, mas Deus sabe. As nossas entidades e guias e mestres sabem, certo? Qual que é o objetivo dessa prática? O objetivo dessa prática é qualificar o estudante progressivamente para que ele seja o próprio agente do processo de equilíbrio, que aprenda a utilizar os próprios recursos, reduzindo a dependência. Isso o ideal quando vocês estiverem treinados, nada impede de ir em algum lugar, ter um atendimento para sentir uma energia diferente, aprender. Mas vocês têm que ser capazes de se virar sozinhos. Não depender mais de tomar um passe por aí, de pedir ajuda. Se sentir alguma coisa estranha, com o desenvolvimento, vocês têm que saber se limpar, vocês têm que saber entender o que é. Vocês só vão pedir ajuda quando passa do ponto que vocês não conseguem mais. Não é porque, eu estou cansado, eu estou sem energia, que eu vou precisar ir num centro espírita. Não, vocês não precisam nem ficar cansados. Quando começa, já vai eliminando. Vai ter exercícios para melhorar a condição energética, vão ter N exercícios que vocês vão fazer e vocês têm que saber se virar. Não depender de terceiros.
ser donos da própria vida, certo? Claro que quando a coisa fica muito grave, o bom de ter um grupo é isso. O próprio grupo se auxilia, ou vocês vão pedir ajuda em algum outro lugar, certo? Mas vocês já vão ir com outros olhos, tá? Vocês vão ir para algum aspecto muito forte, não para essa bobagem do dia a dia, porque isso tudo a gente poderia fazer, certo? Então, os exercícios serão inicialmente, o ideal seria inicialmente ter feito no grupo, como se fosse numa aula, até para corrigir essa técnica, mas como isso aqui é online, não tem isso. Agora, não tem uma forma padrão. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro, outros sentem vontade de gritar, deixa gritar, outros, vocês têm que deixar a vontade de vocês. Só cuidem, né, onde façam, se as pessoas que estão ali aceitam ou não. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Bom, eu falei do autopasse. Agora vamos falar do passe aplicado a terceiros. Vocês podem realizar a mesma técnica, só que em vez de limpar vocês, vocês podem limpar outra pessoa. Vocês vão passar a mão nela, a pessoa... Vocês vão pedir para... A única diferença é que vocês vão fazer aquela oração inicial, em vez de dizer que é para você, é para outro. E estou removendo tudo que seja contrário à minha evolução? Não, estou removendo tudo que seja contrário à evolução do fulano que eu estou atendendo, ou do meu paciente, ou dessa pessoa que está aqui na frente. Vocês vão mentalizar assim. Mas a mentalização vocês podem usar a mesma. Isso é muito bacana porque vocês podem pegar alguém que está assim, que aceite isso, claro que acredite, e dar esse autopasse, dar esse passe nela, que será um passe só de limpeza, tá? Não fiquem tentando imaginar cura e radiação se vocês não estão começando do zero e não sabem o que é. Façam o passe de limpeza, ponto. E vocês vão vendo como que a pessoa se sente, se ela sente alguma coisa, como é que ela sentiu as mãos, o trabalho. Bom, no início, esse trabalho não é muito curto, vocês precisam fazer, passar, passar, passar. No futuro, na verdade, esse trabalho pode ser feito em décimos de segundo ou até nem vai precisar de movimento e nem da nossa presença. Mas isso é com o tempo. Então façam as orações e o início, meio e fim é a mesma coisa. Agradeçam, peço que as energias sejam todas encaminhadas e o processo é exatamente o mesmo. Agora, um cuidado importante: evitem tocar em outra pessoa. É muito comum em alguns centros você ver a pessoa dando passe, ela quase desmonta a pessoa ou toca. Isso pode ser muito constrangedor, principalmente quando é um sexo masculino com feminino, o homem dando um passe numa mulher. Aí esbarra em partes que criam constrangimento, isso cria uma barreira, fecha outra pessoa se afasta, outra pessoa se bloqueia, isso atrapalha todo o trabalho. Então você pode passar com a mão perto, mas sem encostar. Pode ser feito, é 100% eficaz, é igual. O que vale é a intenção, a vontade e a imaginação forte com a crença de que vocês estão limpando. Então isso é bem fácil, tá? Então não evitem tocar se for outra pessoa. Mesmo sendo marido e mulher, porque às vezes o toque causa uma dor, causa um arranhão, alguma coisa, e a pessoa se bloqueia, ela deixa de sentir. É o único cuidado que vocês têm que ter. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Bom, agora um exercício final que ele é muito importante também, que ele vai ajudar não só vocês a entenderem e conhecer as mãos de vocês, como ela acaba movimentando energia e qualifica as mãos de vocês para todos os tipos de trabalho que vão ter, tá? Então, como é que funciona essa técnica? Deixa eu botar aqui porque eu falei e não passei na tela aqui para vocês, né? Que é o aprendendo a sentir as mãos. Então, inicialmente a gente vai ter que relaxar, respirar fundo, aí pode usar a respiração pranayama ou qualquer outra que vocês conheçam, tá? Vocês podem simplesmente relaxar e respirar fundo. Vocês vão sentar com a coluna o mais reta possível e as mãos, deixa eu aumentar aqui a câmera de novo. Deixa eu passar para a câmera para mim aqui, tá? As mãos elas vão estar em cima das coxas nesse sentido assim, ó. Vocês vão botar a mão em cima das coxas, não está aparecendo na câmera, eu não consigo mexer porque ela está travada aqui, mas as mãos vão estar apoiadas nesse sentido em cima das pernas, tá? Então nós vamos relaxar, voltar aqui para a tela, nós vamos relaxar, tá? Com as mãos em cima das pernas e aí nós vamos fazer o exercício de relaxamento, a respiração. A gente vai observar uma das mãos. Nós vamos começar pegando, por exemplo, a mão direita e a gente vai começar a sentir ela. O ideal até é fechar os olhos, vocês podem até olhar. Esse é o tipo de exercício que vocês podem olhar para a mão. E vocês vão tentar sentir a mão o máximo possível, tá? Sentir como é que é a textura, sentir se quando vocês estão relaxados, essa mão ela tende a ficar quente ou fria, se ela tem, parece que ela cresce assim, ou ela fica de uma forma diferente ou ela diminui, tá? Que vibração, que textura, que sensações essa mão passa para vocês. Esse é um exercício que você pode fazer de 5 a 10 minutos, tá? No total, você pode ficar 1, 2, 3, se vocês conseguirem concentrar mais, fiquem mais tempo na mão. Mas façam isso apenas em uma mão.
Primeiro na mão direita, por exemplo. É muito importante vocês anotarem sempre, tá? Se vocês tiverem a capacidade, vocês podem fechar os olhos e se imaginar sendo a mão. Tentem ver, se imaginem entrando na mão e fiquem se sentindo sendo a mão, para ver que sensações vocês têm, o que vocês sentem nessa mão. Depois vocês vão fazer a mesma coisa na outra mão, na mão esquerda. Vocês vão fazer a textura, olhar, sentir o calor, que vibração, se ela é mais fria, mais quente, se não sente nada em relação a isso. E vocês podem também entrar na mão. Entre uma mão e outra, se vocês quiserem, vocês podem parar, relaxar, até escreva o que sentir na mão direita, para, relaxa, faz uma oração de novo, faz a respiração de novo. Se vocês se sentirem muito diferentes, vocês podem até dar um autopasse, um passe na mão mesmo, limpar as mãos, tirar essa energia. É importante para começar na outra mão sem aquela sensação da mão anterior, tá? Para não ter interferência. Aí vocês façam de novo na mão esquerda. E depois de tudo isso, façam a concentração nas duas mãos ao mesmo tempo, tentando perceber a diferença entre uma e outra. Se uma se sente mais pesada, outra não, uma parece que cresce, outra não. E façam esse mesmo exercício sentindo as duas mãos ao mesmo tempo. E vão anotando. E lembrem-se, quanto mais vocês focam energia, quanto mais exercícios de passe, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão ativar os centros energéticos, porque nós temos os 7 chakras principais, mas nós temos dezenas de chakras secundários, centenas de chakras terciários e milhares de pequenos chakras em todas as partes do nosso corpo. E tudo, conforme a gente vai movimentando a energia, esses pequenos centros energéticos, eles vão ampliando, eles vão tendo mais capacidade. Então, exercício é tudo. Bom, aqui a gente praticamente, então, encerra a nossa primeira aula, tá? Nós vimos a parte prática, a parte teórica. Quanto a esses exercícios, eu vou fazer cortes, tá? Com algumas coisas importantes, e vou fazer cortes de cada um dos exercícios, e vou botar um vídeo diferente. Peço um pouco de paciência, porque eu tenho que fazer todas as edições, tudo, então dá um pouquinho de trabalho. Mas todas essas aulas vão ter vídeos diferentes. Não esqueçam de deixar as suas dúvidas, comentar. E em breve também, vou precisar de mais ou menos um mês, eu já vou ter um site. E nesse site vai ter a aula, o roteiro da aula completa para baixar ou para copiar. Tá? Então vai ficar bem mais fácil para todo mundo também. Um pouquinho de paciência e vai ficar tudo pronto. Então eu agradeço. Não esqueçam lá do like, compartilhar o vídeo com quem puder e deixar os comentários, que isso me ajuda bastante. Valeu, então, até a próxima aula.